Geraldo Lemos Neto, meio filho de Chico Xavier, nos revelou que Chico, em 1939, disse que ele havia sido um dos exilados de Capela, há mais de 7.000 anos atrás, e explicou por quê. Aliás, o livro Exilados de Capela foi publicado em 1951 e foi psicografado pelo médium Edgar Almond. Para nós falar sobre Capela, eu acho que é importante a gente definir o que é orbe. Se fala tanto em orbe. Então vamos pegar o exemplo do sistema solar. O sistema solar é formado por uma estrela e vários planetas. A estrela é o Sol e os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E agora se tem conhecimento até de outros. Então, de uma estrela tem vários orbes. A Terra é o terceiro planeta a partir da estrela Sol. É o terceiro orbe. E o que é Capela? Capela é uma estrela. Aliás, Capela eram 4 estrelas, 2 maiores e 2 menos. Por isso que brilha tanto. Mas, para vocês terem uma ideia, a estrela maior de Capela é 8 vezes maior do que o nosso Sol. E quando se fala naqueles seres que vieram de Capela, vieram da constelação de Capela, de um planeta chamado Aquilantê. Este planeta Aquilantê é o 5º planeta, o 5º orbe na constelação de Capela. Há muitos milênios atrás, esse planeta Aquilantê, lá de Capela, que aliás ele guardava muitas semelhanças com o globo terrestre, atingiu a culminância do seu ciclo evolutivo e estava então em processo de evolução planetária. Isso há milênios atrás. No planeta Aquilantê, então, as lutas finais de aperfeiçoamento já haviam sido encerradas. E essas transições, que já foram planejadas pela espiritualidade no planeta Terra, em 1757, também ocorreram lá em Aquilantê. Aqui na Terra, nós estamos num processo de evolução planetária também, que teve início em 1757, numa grande reunião angelical com a presença de Jesus Cristo. 100 anos depois, foi publicado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, e a isso foi dado o nome de Boa Nova. Boa Nova porque naquele momento a humanidade tomava conhecimento de que existe o mundo dos espíritos e mais, que nós podemos nos comunicar com ele. Ali a humanidade passou a ter, a partir dali, uma nova conduta. E se espera, então, que nos séculos 20 e 21 se dará início de uma nova era, onde o planeta passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas vamos voltar lá para os exilados de Capela, para os capelinos. Quem eram os capelinos? Aliás, esse livro, Os Exilados da Capela, é um livro muito técnico, escrito em 1949. Se fala em exilados da Capela porque foram exilados da constelação da estrela Capela. Aí vocês que estão me escutando ficam imaginando assim, escuta, isso será que não é muita fantasia? Vocês estão fantasiando tudo isso? Capela existe. Astronomicamente falando, ela existe. É a 6ª mais brilhante da constelação de Cocheiro. E falando em constelação de Cocheiro, se você pegar e olhar para o céu e ver as 3 Marias, a constelação de Órion, desce um pouquinho no sentido sul, mais um pouquinho para a direita, e ali vai ter uma constelação muito brilhante todas as noites. De preferência longe dos grandes centros, das grandes cidades, onde se pode encontrar com mais clareza a luminosidade das estrelas. Os capelinos, então, passaram por experiências evolutivas incríveis. E existiam aqueles, obviamente, como está acontecendo agora no planeta Terra, que não poderiam mais reencarnar naquela civilização tão desenvolvida de Capela. Então, eles precisaram emigrar, não podiam mais reencarnar lá. Saíram do planeta Aquila, que é o 5º planeta na constelação de Capela, que nem nós somos o 3º na constelação do Sol, e vieram para a Terra. Quais os povos que vieram de Capela? Isso que é muito legal, da parte da história, do estudo. Assim se formaram, então, vieram de lá, viajaram uma viagem interplanetária, sabe-se Deus quanto tempo demorou essa viagem, e formaram o grupo dos Árias. O grupo dos Árias era a civilização do Egito. Formaram também o povo de Israel e
formaram as castas da Índia. Eram civilizações que estavam com um grau de evolução muito maior do que a Terra naquele momento. Daí até se explica por que aquelas civilizações egípcias até hoje são enigmas para nós, o que eles conseguiram fazer aqui. Então, repetindo para vocês, lá em Capela, no planeta T, há alguns milhões de espíritos rebeldes que não podiam mais ficar lá. O grau evolutivo deles não condizia mais com a evolução do planeta. Então eles precisaram emigrar e acabaram então vindo para o planeta Terra, que era o mais semelhante ao deles. Daí, quem é que fez isso? Foi uma ação da Suprema Inteligência do Universo, uma reunião angelical de saneamento geral do universo, no caso, saneamento da constelação de Capela, especificamente o planeta Quilantê, e eles estavam designados para não mais reencarnar em Capela. Reencarnaram na Terra, alguns até depois do seu grau evolutivo até retornaram à Capela, e outros até hoje não retornaram à Capela. Aliás, em tempo, no livro A Caminho da Luz, do Espírito de Emmanuel, ele narra a história da humanidade sob a luz do Espiritismo, apresentando-nos acontecimentos e experiências que vão desde a gênese planetária até as perspectivas para o futuro da nossa humanidade. Vale a pena ler esse livro e interessante que nesse livro ele aumenta, ele elucida a posição da importância da leitura do Evangelho em Cristo diante da ciência. As pessoas perguntam para mim com muita frequência, mas tanto se fala em mundo de regeneração. Quando a Terra será um mundo de regeneração? O nosso planeta já está em processo de regeneração desde 1857, com a chegada da Boa Nova do Livro dos Espíritos. Esse conhecimento foi dado e codificado por Allan Kardec. Quais os povos que vieram de Capela? Já falei, né? Falei civilização egípcia, povo de Israel, enfim. Na verdade, esse processo de mudança planetária não é uma coisa que se faça de uma hora para outra. O nosso planeta com certeza terá uma nova cara entre 2057 e 2060, após a transação que está acontecendo, como já anunciada anteriormente pelo Chico. Mas com certeza será um marco na história da humanidade, quando a Terra deixar de ser um planeta de expiação, de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração. O Chico também disse, mas o planeta não sofrerá essa transição tão rápida. Lembrem que 1 milênio no plano espiritual não é nada. A vibração no plano espiritual é muito maior. Então, serão necessários muitos anos, desde hoje, até que o panorama do planeta seja um planeta típico, um planeta que evoluiu, um planeta de regeneração, onde não terá mais guerras, onde não terá mais miséria, não terá mais fome, provavelmente as fronteiras não serão tão rígidas como hoje. Estimam-se as autoridades planetárias que somente em meados do século 22 se encerrará todo o processo de transformação. Nós estamos a recém no século 21. No entanto, este século 21 que nós estamos vivendo, já vamos começar a notar que haverá mais humanidade e fraternidade entre os homens. Não haverá tanta diferença de classes, a miséria e a pobreza praticamente serão extintas e as guerras não terão mais lugar, não terão mais espaço para guerras. Mas essa transformação terá que ocorrer primeiro, e vejam bem isso que eu vou dizer, essa transformação terá que ocorrer primeiro no íntimo de cada um de nós. Obviamente nada cairá dos céus. Dias difíceis, muito difíceis, nos aguardarão nos próximos anos, pois há necessidade de se separar aqueles que ainda estão ligados às questões de animalidade, e que nós temos muito no nosso meio, daqueles que ansiam por um mundo de paz, concórdia, trabalho, das coisas certas, das coisas do bem. Veja que pandemia, vírus, doenças, guerras e muitos eventos climáticos irão ocorrer. E boa parte da humanidade, segundo as Escrituras, irá perecer. Na verdade, meus amigos, será a hora, e já estamos vivendo isso, a hora da separação do joio e do trigo. Quem partilha no mundo do bem e quem não está nele. Os que se deixarem levar pelo desespero e pela criminalidade, violência, e os sinais já estão aí,
mostrando, não terão mais condições de continuar a morar na Terra. Os que tiverem méritos, portanto um saldo positivo na balança da espiritualidade, serão então os habitantes do planeta de regeneração do terceiro milênio. Aliás, Cristo já dizia, né? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois que herdarão a terra. Meus amigos, estamos chegando ao final. A luta é uma luta individual contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos e as nossas tendências negativas que nos comunicam ainda com aquela animalidade da onde nós viemos. Os avisos desta época que nós iríamos passar têm sido já enviados há quase 300 anos. Então a situação será bem assim. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Assim disse Jesus. E assim ensina a doutrina espírita. Muita paz, muita luz para todos. Grande abraço.